Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, os versos do 1 ao 11. Nós vamos estudar versículo por versículo desse capítulo. Depois nós vamos para a ceia do Senhor, depois vamos para casa. Diz assim, Hebreus 4, 1 ao 11: Temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que a ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia: descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto portanto que resta entrarem alguns nele, que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Vamos falar com Deus, vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Jesus Cristo, tuas palavras, como o texto concluído diz, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, e ela não volta vazia. Ela tem desígnios, ela é uma espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas. Essa palavra é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração do homem. Deus, usa a minha vida, Pai. Se o Senhor não me usar, é em vão a pregação. Se o Senhor não encher a minha mente do teu poder, é em vão as palavras. Deus, que essa palavra venha com uma unção poderosa, uma unção que quebra jugo, uma unção que liberta, que cura e que sara. Usa-me para a glória de Deus, em nome de Jesus. E o povo de Jesus, que ama Jesus sobre todas as coisas, digam todos amém, amém e amém. Um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Para Ele toda a glória. Obrigado, meu irmão amado. Quando você pensa nessa palavra descanso, vou só fazer uma lembrança do que falamos. Por exemplo, o descanso no hebraico, ou seja, no Antigo Testamento, ela tem um significado chamado Shabbatum, que significa descanso de um dia.
Por isso que existe uma igreja chamada Adventista do Sétimo Dia. Eles pensam que esse sábado, que era o dia de descansar o corpo, continua em evidência, ou seja, continua sendo estabelecido como o mesmo descanso. Quando Jesus vem, ele diz que: vem a mim todos que estão cansados e eu vos aliviarei. Então Cristo passou a ser o nosso descanso. Por exemplo, quando você fala da palavra descanso, mas agora no Novo Testamento, que é o grego, a palavra é katapausis, que significa um lugar de descanso. Quando você tem a palavra descanso também, anapausis, que quer dizer repouso físico. Então, dormir, ficar quieto. Então, quando você pensa no que Jesus fala sobre o descanso, não é o descanso de um sábado, é um descanso nele, descansar naquilo que ele fez. Então, aqui o livro de Hebreus, esse capítulo aqui principalmente, o livro de Hebreus é um livro escrito para os hebreus, por isso que é o livro aos hebreus. É um livro que Paulo, para mim foi Paulo que escreveu, como doutrinando esse povo que estava saindo do judaísmo, estava recebendo a mensagem de Jesus, ou seja, estava saindo do Shabatum, um dia de descanso, para descansar em Cristo. A gente não tem um dia, esse dia eu descanso, Deus está no controle, nesse dia e nos outros dias. Então Deus não quer que você descanse num dia, Deus quer que você descanse em Cristo. Então o nosso descanso não é um dia, não é o dia do sábado, nem o dia do domingo. As igrejas brigam, né? O dia do Senhor, aí uns dizem que é o sábado, outros dizem que é o domingo. A Bíblia diz que todos os dias são do Senhor. Então a gente fica com a Bíblia, né? Não ficamos nem com a igreja A, nem com a igreja B, ficamos com o que diz a Bíblia. Então vamos aqui analisar os versículos. O esboço sobre aos Hebreus destaca o descanso de Deus como uma herança espiritual disponível hoje através da fé, exigindo vigilância para não repetirmos a desobediência de Israel. Você vê aqui que ele começa a falar: temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Aí ele vai falar: porque também a nós foram anunciadas as boas novas. A nós quer dizer Paulo, como se deu a eles, quer dizer o povo de Israel. Então vamos fazer aqui uma análise aqui dos versículos. A promessa de um descanso contínuo, do versículo 1 ao verso 5, você vê esse descanso contínuo. O perigo da incredulidade. A promessa de Deus de entrar no descanso de Deus permanece aberta. Devemos temer em falhar em alcançar. Então, o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel foi desobediente, desobedeceu a ordem, não misturou a palavra com a fé. Então o que aconteceu? Muitos não entraram no descanso. Diga-se, muitos não entraram no descanso. Então a preocupação de Paulo é com a igreja. Então Paulo não está preocupado com um sábado, com um Shabat, o dia do descanso, aquele dia que teve muitas polêmicas, né? Quando Jesus esteve em carne, vivendo na terra, ele transgrediu o Shabat, que era proibido trabalhar, é proibido curar, é proibido fazer qualquer atividade remunerada, colher espiga. Alguém já leu essas passagens? Que os homens colheram espiga, comeram no dia de sábado. Os religiosos que guardavam o Shabat, ou seja, para eles um dia era o dia que era o dia de descanso. Eles não tinham descanso nos outros dias. Então Paulo quer que a igreja não tenha um dia, mas quer que a igreja viva nesse descanso. Diga glória a Deus. Então vamos lá, vamos para o versículo
Número 1, Paulo diz assim: temamos, pois, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Temamos, pois, que permanecendo ainda a promessa de entrar no seu descanso, pareça que algum de vós ficam para trás. É isso que ele quis dizer. Qual é a explicação disto aqui? O autor faz um alerta urgente. A promessa do descanso de Deus não expirou, porque parece que descanso é de um dia. Ele não está preocupado com um dia. Jesus não veio para guardar um dia. Paulo falou: ninguém me julgue por causa do dia de sábado, de lua nova, de festa, porque tudo isto era sombra dos bens vindouros. Então esse descanso de um sábado era sombra daquele que é o Senhor do sábado, que é Jesus, que traria o descanso para a igreja. Então, descanso de Deus não expirou. No passado, com a geração no deserto, ela continua válida. Temer aqui significa manter a vigilância santa e cuidadosa para não perder a oportunidade por negligenciar a fé. Essa aqui é a explicação para o versículo 1. Temamos, portanto, de ser nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns falhou, e falharam mesmo. O versos 2, ele diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que a ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Ou seja, ouvir a palavra de Deus ou frequentar uma igreja não garante a salvação. Não garante a salvação. Os israelitas no deserto, eles ouviram as promessas de Deus, diretamente de Deus, mas morreram no deserto. Eles ficaram prostrados no deserto de 20 anos para cima, a velharia. Todos ficaram prostrados. Deviam dar exemplo, né? Os idosos, né? Deveriam dar exemplo. Os mais novos foram os primeiros que não entraram no descanso de Deus, não receberam a promessa, não viveram a terra, não entraram na terra prometida, que foi um tipo, o entrar na terra prometida foi um tipo de descanso. Se você for lá no versículo 8, ora se Josué, presta atenção, ora se Josué lhes houvesse dado descanso, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, o descanso de Josué de entrar na terra não é o descanso que a igreja tem que viver. A igreja vive num descanso totalmente diferente. Vamos lá. Repetindo: ouvir a palavra, frequentar uma igreja não garante a salvação. Os israelitas no deserto ouviram a promessa de Deus, diretamente de Deus, mas morreram no deserto. O erro deles foi a falta de fé. A palavra precisa ser misturada com a fé pessoal para produzir transformação e dar o acesso ao descanso. O que me faz eu acreditar que eu vou para minha casa e volto da minha casa, vou para qualquer lugar e volto, porque eu descanso, que eu tenho um guarda que me guarda. Então isto é um descanso. Como vive o povo de Deus? Não vou sair hoje, de noite eu não saio, de noite eu não saio porque vai ter bandido, de noite só não tem bandido para ir para a festa. O problema é só esse, o bandido só aparece para ir para culto. Então, são pessoas que não têm descanso. O que é ter descanso? Ter descanso é confiar no que foi dito. Se ele falou que ele nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, o que eu faço? Eu misturo o que eu ouço com a fé que está em mim. A palavra que eu ouço e a fé, quando se mistura, o que acontece? Há um descanso, há uma confirmação daquilo que foi dito em relação à nossa vida. Então Deus nos guarda e o maligno não pode nos tocar. Então o erro deles foi a falta de fé.
Palavra precisa ser misturada com a fé pessoal para produzir transformação e dar acesso a esse tipo de descanso. Eu sou mais que vencedor, Ele me fez. Aí eu não vou conseguir. Aí você ouve a palavra, mas tem que misturar essa palavra que você ouve com a fé. Jesus falou que me curou pela chaga de Cristo. Eu sou curada. Boca, você crê? Então, quando você crê, você entra no descanso. Eu profetizo sobre o teu corpo, Cláudio, que você não vai precisar passar por cirurgia, que o Espírito Santo toque aí nessa próstata e arranque este mal da tua vida em nome de Jesus. Amém? Então, o versos 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Ele tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no descanso, no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ou seja, a fé é a única chave que abre a porta do descanso de Deus. Irmão, você está ouvindo uma palavra, só a palavra, se você não misturar, não vai dar certo. Você tem que pegar essa palavra, toda ela que vem de Deus, e misturar com aquilo que está em você, que é a fé. Você tem que misturar isto. Que palavra linda. Não vai funcionar. Não adianta você elogiar a palavra. Você tem que acreditar e você vai descansar. Senhor, eu sou um drogado, mas eu entro na sua vida e mudo a sua vida. Você não vai precisar de nenhum tratamento. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é o meu tratamento. O Senhor vai operar em mim. O Senhor vai cuidar de mim. É o Senhor. O Pedro Inácio está com o estômago apodrecido por causa da cocaína. O que eu vou fazer? Pela chaga de Cristo, Pedro Inácio está curado. Eu tenho fé. Eu creio. Eu misturo a palavra da cura com a fé que está em mim. E a fé é o descanso. Diga, funciona. Diga, funciona. A fé é a única chave que abre a porta do descanso de Deus. Sem a fé, irmão, olha só, a gente tem fé em um monte de coisa. Você vai viajar de avião, você entra lá no avião, você não chega lá para checar se o piloto está bêbado, se ele sabe dirigir. Você entra, senta porque você confia. Você entra no ônibus, paga a passagem, senta, até dorme, até às vezes baba, dormindo no ônibus. Às vezes está um doidão, um cara drogado, dirigindo um ônibus, pernoitado, encheu a cara, domingo para segunda, foi trabalhar às 5 da manhã na segunda-feira, drogado, doidão, e você entra e confia, porque ele é o motorista, ele é o comandante, né, do avião, e você confia, você acredita que ele é aquilo ali, e você tem fé para acreditar que ele vai levar, e nós não temos fé para acreditar no que Deus diz. Deus é poderoso, é o único que tem poder sobre tudo e todos. É o único que pode fazer do nada tudo. O poder das suas palavras faz existir coisas. Receba um milagre na tua vida. Receba um milagre na sua vida. Misture essa palavra. Eu recebo, eu tenho fé para receber o milagre. Em nome de Jesus. Então, a fé, diga comigo, a fé é a única chave que abre a porta do descanso de Deus. Diga a fé. Então, o verso de número 4 diz assim: porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Acabou? Então, vamos ver o significado dessa situação. O descanso de Deus foi citado isso em Gênesis. Se você for lá em Gênesis 2:2, põe ali só para a gente conferir. Gênesis 2:2
E havendo Deus terminado no dia 7º as suas obras que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Esse é o Shabat, o dia do descanso que foi aplicado na vida dos judeus, um dia santo, um dia de ser guardado, né? De não fazer nenhuma atividade. Mas o descanso de Deus não significa que Deus ficou cansado. Deus não descansou porque Deus ficou cansado. Deus não se cansa, Deus não se fadiga. E a Bíblia diz: nem os que confiam no Senhor não se cansam, não se fadigam. Mas a celebração de uma obra perfeitamente concluída. O que é descansar? Quando você, cara, fiz essa coluna aqui, que coisa maravilhosa. Eu estou descansando, eu estou vendo a obra concluída, pronta, está perfeita. Foi isso que Deus está falando. Eu concluí a obra na tua vida, tu já és guardado, tu és amado. Eu morri por vocês, eu ressuscitei por vocês, eu dei a vida por vocês, eu amo vocês. O que eu faço? Eu crio. Nada, ele falou assim: olha, nenhuma folha cai de uma árvore se eu não falar, caia. Quer dizer o quê? Quando eu descanso confiando no que foi dito da parte dele para a minha vida, eu pego a fé, porque para acreditar nele eu tenho que ter fé para acreditar. E não é uma fé natural de vai dar gato, vai dar cachorro, mas é uma fé inabalável, é uma fé que acredita no sobrenatural. Deus quer que a igreja creia no sobrenatural, não no natural. O natural os homens fazem, mas no sobrenatural. Mas como pode? Eu creio que pode. Você crê que pode? Descanso de Deus não significa cansaço, mas a celebração de uma obra perfeitamente concluída. Entrar no descanso de Deus significa desfrutar dessa mesma plenitude de satisfação. Deus me guarda, cuidado. Eu estava trabalhando no MEA, olha aí, Diego, estava trabalhando no MEA, já contei esse testemunho. Aí tinha um menino que trabalhava do meu lado, eu trabalhava de camelô numa barraca, e o menino trabalhava do meu lado, ele era espírita, ele andava com aqueles braceletes e tal. Aí eu sei das coisas, fui só checar para puxar uma conversa, né? Eu falei: por que você usa esse troço aí no braço, como é que chama? Aí ele falou o nome. Para que serve, né? Eu dando uma de Zé sem braço, né? Para que serve? Para que isso? E essas bolinhas, o que significa cada coisinha dessa? E ele explicando, né? Todo motivado, achando que eu estou interessado em saber sobre aquela proteção. Aí quando ele explicou sobre a proteção, eu falei: você já ouviu falar nos anjos de Deus? Ele falou: anjo de Deus? Não. Deixa eu lhe falar um pouco dos anjos. Aí comecei, pego a Bíblia, começo a falar dos anjos. Os anjos acampam na vida de quem teme a Deus. Os anjos livram, os anjos livrou Daniel, os anjos livrou Josué, os anjos livrou Jesus, os anjos livrou Pedro, os anjos livrou Paulo. Então os anjos, falando dos anjos, os anjos já me livrou. Ele ficou: caramba. Eu falei: para que você usa isso ainda, se você tem os anjos para te livrar? E ele parou assim, misturou a palavra que ouviu da minha boca. Naquele exato momento ele recebeu a fé de Jesus para a salvação. Ele falou: você está certo. Começou a puxar os braceletes, rebentar, e rebenta. Eu falei: eu dando glória a Deus, eu glorificando a Deus. Eu falei: mas não vai ficar barato, porque o diabo não deixa barato, irmão. Terminei aquele dia, o trabalho foi maravilhoso, a venda foi maravilhosa. Minha esposa estava com uma operação marcada para ligadura, e aquele dinheiro da venda foi exatamente para pagar o hospital, o médico, né, para fazer a ligadura. E eu vou contente, pego meu ônibus no MEA para Bento Ribeiro. Quando eu entro dentro do ônibus, para você saber como é a estratégia do mal, estou dentro do ônibus. Quando eu estou no ônibus, dois camaradas levantaram na minha frente, ficaram na minha frente virados de costa para mim, e dois levantaram atrás e fizeram aquele imprensado, né? Me empurraram para frente, dois me empurraram para frente, eu fiquei parado nas costas dos outros dois.
não consegui nem abaixar a mão. Sei que quando eles saíram de perto, meu bolso já estava vazio. Arrancaram tudo do meu bolso. Eu falei, meu Deus, levaram meu dinheiro. Aí eu olhei para trás, quem pegou foi de trás, um grandão. Eu só olhei para ele e falei assim, em nome de Jesus, eu não recebo isso. Quando eu falei isso, irmão, o cara que estava com o dinheiro, ele estava com o dinheiro na mão, deu um grito, jogou meu dinheiro no chão, eu abaixei, botei no bolso e desci do ônibus. Quem foi que se manifestou ali? O anjo de Deus, poderoso. Cara, eu poderia, moça, devolve meu dinheiro, eu vou falar com a minha mãe. Não poderia, com um ser humano, vou chamar a polícia. Poderia, não poderia. Mas ali eu estava debaixo de um impacto de fé, pelo trabalho que eu fiz anteriormente, aqueles demônios que estavam sobre aquele garoto, estavam sobre aqueles bandidos ali, para prejudicar a minha vida, tentando abalar a minha confiança em Deus, mas a minha confiança em Deus é inabalável, porque eu descanso em Deus, irmão. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e quanto pensamos. Então você pode acreditar. Pegue a palavra, misture com a fé e veja os resultados. Versículo 6 de Hebreus 4. Visto portanto que resta ao entrarem alguns deles que por causa da desobediência não entraram, aqueles quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Então você vê, tem gente que vai ouvir as boas novas, mas vai viver igual uma barata tonta. Sabe o que é uma barata tonta? Já espremeu aquele veneno para barata, ela fica, né? Vira para baixo, vira para cima. Então tem crente assim. E se Deus falhar? Eu vou vender, será que eu vou conseguir vender hoje? Como vai ser o meu dia? E se não vier o dinheiro, quem vai me emprestar? Já está assim, ó. Se eu não vender, já sei que eu vou pegar emprestado. Olha a fé que a pessoa tem. Se o dia não me der o dinheiro para o que eu estou precisando, eu já estou pensando a quem eu vou pedir emprestado. O cara não tem fé em nada. Deus proverá para você, tu terás para emprestar e não tomarás emprestado. Mas a pessoa fica com a segunda hipótese. Não, eu tenho que ter um segundo plano. Quem crê em Deus só tem um plano, o que está estabelecido. Eu não tenho segundo. Pastor, uma suposição, todo mês eu tenho que pagar o aluguel. E se as pessoas não der o dinheiro, qual é o teu segundo plano? Nenhum. Mas como é que só sabe que as pessoas vão dar dinheiro para ajudar a pagar o aluguel? Porque vocês são de Deus e vocês sabem que visão tem aqui esta congregação. Ou eu creio nisto, eu vou infartar, minha pressão vai ficar 19 por 38 e meu colesterol vai subir, vou ficar cheio de ferida no corpo, placas roxas no corpo, vou ficar todo inchado. Não quero isso para a minha vida. Eu quero aquilo que está escrito, entrar no descanso de Deus. Amém? Versos que nós lemos: visto portanto que resta que entre algum deles que por causa da desobediência não entraram aqueles a quem primeiramente foram anunciadas as boas novas. Como a geração do Êxodo falhou por desobediência e incredulidade, o plano de Deus não foi cancelado. O descanso permanece disponível. Se a primeira geração não entrou, a oportunidade foi estendida para a geração futura. Então, entre você e eu nesse descanso. Deus é poderoso e eu confio nele. Lembra de Paulo lá em Atos 28, quando o barco encheu d'água, quebrou tudo, ele falou: nesta mesma noite um anjo do Senhor veio até a mim e me disse coisas, e eu confio no que foi dito da parte do Senhor. Você confia no que foi dito da parte do Senhor? Pela chaga de Cristo você está sarado. Tu és um abençoado. Não sou eu quem diz é a palavra do Senhor. Então Deus não cancelou o descanso. Se a primeira geração não entrou, está estendida para nós. Quantos querem isto? Amém, glória a Deus. Verso 7:
determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como antes foi dito, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus renova o convite nos séculos mais tarde para o rei Davi. Depois você lê no Salmo 95, ele falando sobre esse descanso. A palavra-chave aqui, ele vai, hoje. Então, o descanso é hoje. Por que estás abatida, minha alma? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Não podemos esquecer da promessa que foi nos feita, irmão. A promessa foi feita para nós. Isso prova que o descanso ainda está disponível no tempo de Davi, por extensão continua disponível no tempo presente, para quem ouve a voz de Deus e mistura com a fé, que é um dom poderoso que está sobre tua vida. Versos 8, porque se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria Deus depois disto de outro descanso. Então ele não está falando de descanso de um lugar, vou te levar para a terra prometida, aqui você vai descansar. Não é isto são sombra. Ele estava, todos esses dois descansos, tanto do Shabat, quanto de um lugar de descanso, que era o lugar, a terra prometida, eram tipificando a chegada de Jesus. Jesus é o nosso descanso. O diabo não pode nos tocar, porque nós somos nascidos de Deus. Quem crê nisto? Entra no descanso. Não, fizeram uma coisa, irmão, eu fico doente. Me ligam de rádio dizendo, pastor, ora por mim, a senhora é cristã? Sim, quantos anos? 25 anos. De que está acontecendo? A minha vizinha macumbeira fez macumba para mim. Quem é nascido de Deus, Deus guarda. E o maligno não lhe toca. É o macumbeiro que tem que ter medo de você. Não é você medo de macumbeiro, irmão. O macumbeiro falou para mim, você tem que parar de orar. Você não pode ir na tua janela ficar orando. Deixa a minha parte quieta aqui embaixo. Não mexa com o meu lado. Está lá o espiritismo dele lá. E eu abro a minha janela, levanto as minhas mãos, faço igual o Daniel. Levanta minhas mãos e ele fica louco. Não pode mais orar. Porque se meu filho não servir aos espíritos, ou seja, se eu ficar orando, os espíritos não baixam. Ele falou isto. Ele falou isso. Se você ficar orando, o meu filho tem que servir aos espíritos, porque se ele não servir, os espíritos vão matar ele como que matar o avô dele. Então, me pedindo pelo amor de Deus para me parar de orar, porque o negócio não está funcionando. É Deus, irmão, é Deus que te está com a tua vida, é o Senhor que está na nossa vida. Não tenha medo de macumba, de farofa, de encruzilhada, de galinha na encruzilhada. Você é de Deus. Descanse nisso. Então, um argumento lógico e crucial: Josué libertou o povo para dentro da terra prometida de Canaã, que parecia ser um descanso. Porém, se a terra física fosse o descanso real definitivo, Deus não teria inspirado Davi a falar de um outro dia de descanso séculos depois de Josué ter morrido. Canaã era apenas um símbolo. Deus não quer, meu Deus, domingo, dia do descanso. Irmão, Deus proverá todas as coisas para a tua vida. Abraão, tu teve um filho, mas agora eu quero o teu filho. Você quer meu filho? O que você quer do meu filho? Eu quero que você ofereça a ele como holocausto. Abraão descansou em Deus. Os empregados falaram: o senhor vai aonde? Eu e meu menino, nós vamos ali adorar e logo voltaremos. Mas não foi isso que Deus falou que ele iria lá e ele ia sacrificar, mas ele descansou, que ele sabia a primeira palavra que saiu da boca de Deus, que o filho dele seria o herdeiro de todas as coisas. E Deus não pode voltar a sua palavra. Todo homem seja mentiroso e verdadeiro seja Deus. Se Deus disse, pode acreditar. Por isso que eu não uso minhas palavras aqui, eu uso sempre o que está escrito. Versos 10: porque aquele que entrou no descanso de Deus
Também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Entrar no descanso de Deus significa parar de tentar comprar a salvação por meio de esforços humanos. É o que vive o povo de Deus. Então vamos falar esse mês sobre a salvação. Um povo que não tem descanso é a maioria dos evangélicos, dos cristãos. Deus tirou minha salvação. Por quê? Porque eu pequei. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Mas eu pequei. Jesus não vai voltar para morrer como cordeiro. Ele já morreu como cordeiro, acabou. O cordeiro já foi morto. Sabe quando ele morreu, o cordeiro? Segundo diz João em Apocalipse, ele foi morto desde a fundação do mundo. Já estava profetizado que o cordeiro teria que vir para morrer pelos pecados que ainda não tinham sido cometidos. Tudo já estava no desígnio de Deus. Então, pare de tentar se salvar. Como? As pessoas, elas dizem assim: eu jejuo para ficar mais poderoso, para receber poder. Sabe o que a Bíblia diz? Atos, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Então eu prefiro ficar com essa palavra, porque eu não preciso de fazer absolutamente nada na minha carne para receber aquilo que eu recebi por graça. Eu não recebi por esforço, porque eu fiz. Olha, Deus olhou para mim, me viu, eu fiquei 3 dias sem comer e falou: merece, ele merece. Ele não me deu porque eu mereço, ele deu porque ele é graça, ele é amor, ele é misericórdia. Estamos nessa época, é a época da graça. Então, assim como Deus descansou, após a conclusão da criação, o cristão descansa na obra perfeita concluída de Jesus Cristo na cruz. Está cumprida, está completa. Consumado estás. Tudo está terminado. Na cruz ele deu o brado: está terminado. O que os crentes fazem? Não está não, está não. Não. Então são gente que não entra no repouso. Ele fez, diga assim, ele fez. Pastor, mas está dizendo no versos 11 que terminamos: esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Devemos nos esforçar, sim, não para fazer obras de salvação, não, mas para manter a nossa fé firme naquilo que ele fez. Se ele fez, está feito. Se ele não fez, é uma coisa, mas se ele fez, está escrito: carregando ele mesmo no madeiro os nossos pecados, e pelas suas chagas foste sarado. Está feito. Diga, está feito. Está feito. Temos que manter a nossa fé firme em Cristo. O esforço cristão é o de resistir à tentação de voltar a depender de si mesmo ou de cair na apostasia. Isso é um fracasso. Sabe o que Paulo falou? Eu sou o que sou pela graça de Deus. Ele não falou eu tenho mérito para ser. Ele falou eu sou o que sou. Ele falou eu trabalhei muito mais do que os outros, mas não eu, a graça de Deus que está comigo. Então totalmente dependente da obra salvífica de Cristo. Então Cristo o salvou, e ele, o que ele fez? Ele descansou. Então descanse, irmão. Tu és de Deus. Teu nome não será escrito no livro da vida. Teu nome já está escrito no livro da vida. Você só está aqui porque o teu nome já está lá, ó. Sabe quando? Antes da fundação do mundo. Tu és um batizado, um ungido. Tu és de Deus. Tu és de Deus. Tu não és do diabo, você é de Deus. Amém? Pegue essas palavras todas que nós ouvimos e misture com a fé e descanse. Assim seja. Assim disse o Espírito Santo.